profunda do que isso, né? Conta aí como é que começou, então. Os famosos teens. Os forasteiros, Tim, como começou o grupo? Foi, na verdade, assim, começou com uma ideia da gente juntar as pessoas mais peculiares da Terra e fazermos um grupo. Só que, na real, assim, a história de como começou os Forasteiros Team, antes de começar o projeto mesmo, como começou no meu coração, foi muito antes de eu vir aqui para essa igreja. Eu sempre digo que, na verdade, eu sempre digo não, mas eu sempre penso, e algo que constantemente eu tenho pensado, é que na nossa vida cristã, no ministério, no chamado que a gente tem, existem duas coisas que são muito importantes para o chamado, para o chamado de servir. Uma dessas coisas é o agir do Espírito Santo, é a motivação do Espírito Santo, e a outra coisa é as referências que a gente tem. E essas duas coisas andam em conjunto. Como assim? Vamos explicar. A interferência do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração, a maneira com que ele entra na nossa vida e motiva a gente a fazer as coisas, ele geralmente usa algumas ferramentas. E a ferramenta mais usada para isso é a referência que a gente pega em outras pessoas, inspiração. E, cara, quando eu olho para o meu ministério, e eu falo, cara, eu vou viver o meu ministério e tudo mais, eu com certeza tenho referências que me levaram a fazer o que eu faço hoje. E em qualquer ministério, você sempre vai perceber essas duas coisas. O agir do Espírito Santo, que é o Espírito Santo te motivando a viver o teu ministério. O Espírito Santo vai gerar dentro de você o desejo de viver o ministério, seja qual for, ministério pastoral, qualquer ministério. O Espírito Santo vai gerar em você o desejo. E você vai enxergar outras pessoas e vai ver na vida dessas pessoas o desejo, como é legal viver isso, e você vai ver que isso é bom de viver também. Então, em conjunto, a inspiração e a motivação do Espírito Santo você vai viver. E eu vivo assim. Cara, eu cresci vendo meu avô trabalhar. Vendo meu avô e meu pai trabalhar. E meu avô, pastor, trabalhou a vida inteira na igreja, cuidando de... Passou na frente da luz. Escuridão total. Eu vejo assim, cara, a vida do meu avô, a vida inteira trabalhando na igreja como pastor e tal. Desde que eu nasci, meu avô já era pastor. E eu vi meu avô cuidando de pessoas e tudo mais. E meu pai era pastor era líder de jovens e adolescentes e tal. E eu vi o trabalho que eles faziam, cara, com os adolescentes lá em Corbélia, com os jovens lá em Corbélia. E, cara, eu era criança. E eu participava no meio. Eu era como se fosse, tipo, Augustinho aqui no começo, sabe? Tinha todos os adolescentes de uma idade e eu era o mais novinho ali e tava sempre junto. Hoje em dia é como se eu fosse a Sarinha e tivesse no meio da gente aqui, a filha do Luquinhas. Tipo, é aquele negócio. Eu era, sabe, tinha a festa dos jovens lá em Corbélia, eles tinham um uniforme, e aí eles faziam um uniforme pequenininho pra mim também, tipo a camisetinha dos forasteiros, sabe? Fofinho. Porque eu sempre via isso. E eu achava lindo, cara, o trabalho que eles tinham. Cara, era muito jovem que eles cuidavam e tal. E eu via isso e eu achava incrível. Como que é lindo o trabalho. Porque o que eu mais achava lindo não era nem o movimento de ter muita gente, mas era como as pessoas eram transformadas nesses trabalhos. Todos os jovens, assim que meu avô trabalhava quando era pequeno, hoje eu vejo, cara, tem jovem que é pastor, tem jovem que é missionário, tem jovem que prega, cara, incrivelmente. Então, assim, eu vi galera formando ministérios através da vida do meu avô e do meu pai. E aí eu tinha esse desejo de fazer algo também. E aí quando a gente tava... Como surgiu mesmo os Forasteiros Team aqui, eu tava numa fase que a gente tava aqui procurando aumentar o grupo de jovens, dos forasteiros mesmo, tava um pouco parado, tava meio que indo, assim, a gente tava com uma frequência de 18 jovens que eram firmes, que estavam em tudo, mas era só. E aí a gente começou a olhar na igreja e realmente reparar que tinha muito adolescente que vinham com os pais, mas que não tinham contato entre eles mesmos. Tipo, o Kenny, por exemplo, vinha com a mãe dele e não conversava com ninguém mais. A Esther vinha com os pais dele e não conversava. E assim, tinha todos esses... Vocês que vinham separados ali, que sentavam separados e tal. E vocês... a gente via a galera que não conseguia se enturmar e se adaptar com o ministério infantil da igreja, porque era muito infantil pra galera. Tipo, o trabalho é completamente diferente daquilo que vocês estão acostumados. Só que também não tinha uma maturidade tão legal para estar com os jovens. Não eram tão acostumados a estar no pique dos forasteiros. Então não tinham como viver ali, né?
E aí a gente teve a ideia de fazer o primeiro Acampa Dentro. O primeiro Acampa Dentro, a Esther não estava aqui ainda. Não tava ainda. Foi um Acampa Dentro muito louco que a gente fez, que veio só os meninos. E foi quando eu te conheci, quando eu conheci o Kendi, a gente começou a ir procurar de jovem em jovem na igreja, de adolescente em adolescente, vamos ter Acampa Dentro, libera o seu filho pra ir? Ah, libero. Então beleza, tal dia, beleza. Aí fomos. Aí a gente foi pedindo, a galera começou a unir, fechou. Acho que deu uns 12, 13 adolescentes no dia, né? Foi, mais ou menos. E aí fizemos o Acampa Dentro, foi legal o trabalho, a gente gostou e... show de bola. Aí passou um mês, passou 2 meses, passou quase um ano, a gente não fez mais nada. E aí eu senti a motivação de novo, de a gente unir, e aí você já tava aqui. Aí... 2018, isso? 2018, acho que é, 2018, isso. Aí a gente fez aquele Acampa Dentro que a gente separou, as meninas fizeram ali em cima, dormiram ali em cima, os meninos lá embaixo. E aí a Cris começou também a comprar o projeto e tal, e deu bastante adolescente. De novo, a gente gostou do resultado. E a gente viu que essa carência de trabalhar com os adolescentes estava realmente precisando. E a gente falou, cara, vamos começar. E aí entra essa questão da referência de novo. Até a motivação, agora vai ficar pro primeiro corte do podcast, né? Por que os teens são na segunda-feira? Olha a motivação, como que realmente a referência que a gente tem e a inspiração do Espírito Santo caminham juntos, né? Por que a gente tem o trabalho na segunda-feira? A gente fez o acampo, foi massa, foi legal, show de bola, todo mundo curtiu. E aí a gente pensou, vamos continuar o trabalho, vamos continuar fazendo, quando que a gente vai fazer? Aí a gente tava pensando com a Cris, com a piazada, vamos fazer no sábado de tarde, antes do culto dos forasteiros, que daí a gente faz alguma coisa bem dinâmica, depois a galera participa e continua junto com o culto dos forasteiros, vamos fazer assim. Não sei e tal, ou sei lá, fazendo uma sexta-feira de noite, quando que a gente faz? Ficamos pensando e tal. E aí me veio à memória o trabalho que meu avô e meu pai faziam lá em Corbélia. Eles faziam um trabalho com os jovens lá, principalmente quando eles estavam de férias, ou com aqueles que não trabalhavam nem estudavam de noite, que era toda segunda. E o nome do trabalho era para ser o nome do nosso encontro de segunda-feira. Segundão da Fé. Ô, louco! Nossa, bem jovial, né? Bem de adolescente. Exato. Assim. A gente Gostei do conceito. Os forasteiros teens eram para ser o Segundão da Fé. Nossa, imagina chamar adolescente pra ir no Segundão da Fé. Exato. Ia dar muito certo. Então, Muito e o pior, o louco, é que na época dava muito certo. Aí assim, eles faziam lá em Corbélia toda segunda. Quer pegar aí? É bonzinho, a gente tá muito bem servido aqui. Toda segunda, com os jovens e adolescentes que não tinham nada pra fazer lá, eles faziam esse Segundão da Fé. Só que não era na igreja. Cada segunda era na casa de um dos jovens ou na casa do meu pai, que era o líder ali, né? Na casa dos meus pais. E aí, cara, era louco, porque eu sempre tava, né, mano? É melhor... E o Juninho bebezão lá. Bebezão. No meio do- Nossa, era uma delícia. E foi lá que eu aprendi a tomar tererê. Foi a primeira vez que eu tomei tererê na minha vida, foi no Segundão da Fé. Eles tomavam com Sprite. Eu falei, cara, que negócio louco. Eu não sei se é bom ou se é ruim, mas eu vou tomar mais. Foi ali que eu descobri o que era o tererê. Aí eles faziam umas tortas maravilhosas. Meu Deus, o Segundão da Fé marcou a minha vida. Aí, assim, como que era o rolê? Era bem como a gente começou fazendo na segunda-feira. Era aquela rodinha ali, tipo, sentava cada um no sofá. Aí eles na época a gente assistia DVD, na época, né? Aí eles colocavam DVD do Diante do Trono, DVD de Oficina G3. Caraca. Aí a gente ficava assistindo, ficava rolando as músicas, a gente, enquanto tocava a música, ficava conversando, trocando ideia, comendo pipoca e tudo mais. E aí começava a fazer, tipo, a rodada da semana. Só que, assim, era algo natural, não precisava falar, e aí, Kennedy, como foi tua semana? Sabe? Tipo, começava, então... E, assim, eles tinham uns testemunhos muito loucos, cara. Cada semana, cada testemunho louco de como acontecia era muito massa. E aí a galera, tipo, contava os testemunhos, iam passando ali ia rodando ali, fazendo, né? Todo mundo testemunhando alguma coisa e tal. Alguém levava uma palavrinha rapidinho e tal. Comia um monte e acabava. E, nossa, era massa. E aí, como a gente tava nesse processo de, e aí, quando que a gente vai fazer o culto dos teens? Sábado de tarde? Como que vai ser? Falei, mano, vamos fazer na segunda. Aí, segunda? Aí eu falei, segunda por quê? Porque não tem nada na igreja na segunda. Ninguém faz nada. Não tem nada em nenhuma igreja na segunda. É verdade. Então, se tem alguém que quer participar, vem com a gente. E, de fato, se a gente olhar nos nossos cultos de segunda-feira,
tem galera de várias igrejas que frequentam, Verdade. tipo, mesmo que não seja fixo, de várias igrejas que frequentam, porque não tem nada, não estamos atrapalhando a programação de ninguém e todo mundo pode participar dos teams. Então, acabou virando essa motivação gerada pelo Segundão da Fé e isso tem sido muito bom, porque o pessoal tem realmente participado na segunda-feira e algo que, mesmo que pareça bobo, mudou a minha vida numa questão. Todo domingo de noite eu tinha depressão. Acabou o culto. Acabou o culto, já dava aquela depressão. Bah, amanhã tem que trabalhar, amanhã começa a semana de novo, amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí já ficava ruim. Hoje, quando chega no domingo, eu já começo. Bah, amanhã tem teams, vamos lá. A expectativa da segunda mudou. E hoje é a terça-feira, virou minha segunda, né? Pior que uma coisa que... Eu não lembro quem que falou, mas acho que foi uma Tim. Que um dia a gente tava conversando, isso faz tempo já. E aí ela falou, tipo, que era muito bom ser na segunda, porque, tipo, ela ia pra escola já, e daí começava a chegar o horário, já ficava, nossa, hoje tem teens e tal. E realmente, tipo, porque tu começa a semana bem já, né? E é um negócio bem... É muito legal. A expectativa que isso gerou na galera realmente Não, isso mudou. é verdade, realmente. Ficou muito legal. E foi essa a motivação dos teens. Aí eu fico de manhã, segunda, e tipo, putz, segunda. Putz, mas tem teens, né? Caramba! Ai, amanhã é segunda, mas tem teens. Eu fico É sempre felizinho. Eu fico Pior que eu felizinho. também fico feliz. Eu realmente... Mudou minha vida. A alegria da segunda é a nossa força pra viver. A alegria da segunda é a nossa força.